Olá, pessoal. Nesse vídeo de hoje, a gente vai fazer um complemento à última aula do curso de Cálculo 4, tá certo? Em que a gente falou sobre o teorema de existência e unicidade. Lá naquela aula, a gente teve uns problemas técnicos no final do vídeo e aí as imagens pararam de ser transmitidas, certo? Eu não consegui gravar as imagens por problemas de internet. Pronto, o exemplo que eu estava resolvendo lá era esse aqui. Então, eu vou resolver agora esse exemplo com todos os detalhes, tá certo? Para que o último vídeo ele fique agora completo mesmo, tá bom? Então, vê. A gente tem esse problema aqui, ó, de valor inicial, é elevado a y vezes y igual a 1 mais é elevado a 2y, com y de x0 igual a y0. Na letra A, a gente quer saber quais são os pontos x0 e y0 do plano em que este problema tem solução única. Então, aqui a gente tem que usar o teorema de existência e unicidade, beleza? Que a gente comentou na última aula. Basicamente, o que é que tem que fazer? A gente tem que escrever a equação nesse formato aqui, certo? Derivada igual a uma função de x e y. E aí, se f for contínua no ponto, a solução existe, certo? Se f for contínua, a solução existe no, com, com a condição inicial, certo? Dada por esse ponto aqui. E nos pontos em que a derivada de f com relação a y for contínua, certo? Então, é mais ainda, a gente tem que ter a continuidade de f e, além disso, ter continuidade da sua derivada com relação a y, tá bom? Então, nesses pontos aqui, aí é mais ainda, a solução é única. Então, a gente tem que ver aí, ó, em que pontos a gente tem que a f, né? A primeira coisa, a gente tem que ver quem é que é f aí. Nesse caso, a gente precisa isolar essa derivada. Então, a gente tem que ver inicialmente onde que essa f é contínua. Nesses pontos, a solução vai existir. Depois, a gente deriva f em relação a y, onde essa derivada ela for contínua, a solução vai ser única. Então, vamos começar aqui, certo? Isolando a f, né? Então, a gente tem que isolar aqui quem é a derivada, o y'. Então, essencialmente, a gente vai ter ó, y' igual a 1 mais e elevado a 2y sobre e elevado a y. Essa é uma forma de ver. Para a gente ver onde que a função ela é contínua mesmo, é mais fácil a gente fazer assim. Ó. Isso aqui seria a mesma coisa que 1 sobre e elevado a y, beleza? Mais e elevado a 2y, beleza? Sobre e elevado a y. Pronto, esse 1 sobre e elevado a y aqui é a mesma coisa que e elevado a menos y. Enquanto esse outro termo que a gente tem aqui, o que, que a gente faz? Ele é uma divisão de potências de mesma base. A gente repete a base, beleza? E subtrai os expoentes. Aí fica 2 vezes y menos y da y. Pronto, então essa função aqui ó, é que é a f de x e y. Já dá para ver, né? Bem, f não depende de x, tá certo? E f ela está definida em termos de exponenciais, não tem nenhuma restrição aí nesses expoentes, certo? Então, a gente sabe daqui ó, que essa função f ela é contínua em todo o R2, beleza? Em todo o R2, ou seja, a solução existe, aí nesse caso aqui ó, do nosso super-VI, quaisquer que sejam os pontos x0 e certo? y0, tá bom? Então, a solução existe para todos x0 e y0. Beleza, agora a gente tem que ver onde que a solução ela vai ser única, que é o que a questão tinha realmente pedido, né? Então, a gente tem que derivar f com relação a y. Derivando f com relação a y, aí vai dar o quê? Desse jeito aqui já está fácil, né? A derivada de e a menos y vai ser menos e a menos y, certo? Mais derivada de e elevado a y é e elevado a y. Lembrando que a gente deriva com relação a y, tá? Aqui, mais uma vez, ela também é uma função contínua em todo o R2. Portanto, a solução não só existe, né, para todo par de números reais, ela existe e é única para todo par de números reais. Tá bom? Então, a gente tem a unicidade na realidade. Então, a solução é única, tá? A solução é única para todos x0 e y0 nos números reais. Tá certo? Beleza, então isso aí responde a letra A. Vamos ver agora
a letra B. Na letra B, a gente quer dizer quem que é a solução, né? Aqui eu tinha escrito como uma, porque a princípio a gente não sabia que a solução era única. Tá? Poderia ser que existissem mais de uma solução nesse caso. Mas agora a gente viu que existe uma única, né? Então aqui eu posso substituir por encontre a solução quando x0 for 0 e y0 for 0. Então o que é que eu tenho que fazer? A gente tem que pegar essa equação aí e resolver, beleza? No caso, fica mais simples se a gente olhar para ela nesse formato aqui. Vai ficar mais fácil de a gente resolver, tá bom? Essa equação ela é de variáveis, de variáveis separáveis, né? Vê que não aparece o x, então fica mais fácil já. Tá bom? Então, na letra B, o que é que a gente tem que fazer? Separar as variáveis. Vai ficar e elevado a y sobre 1 mais e elevado a 2 vezes y, dy, certo? E passo o dx para o outro lado, fica simplesmente dx. Beleza. O que é que eu vou fazer aqui ó, com essa integral? Lembrando que eu vou integrar do lado de cá, nem integrar do lado de cá. O que é que eu faço aqui? Aqui, a minha ideia vai ser fazer uma substituição, beleza? O que eu vou fazer vai ser dizer que u é igual a e elevado a y. Se eu fizer isso, aí o du vai ser e elevado a y dy, tá? E aí, voltando lá agora, ó, na nova variável, como é que vai ficar? A gente vai ficar assim, ó. E elevado a y com dy aqui vai ser justamente du aqui em cima, né? E aqui embaixo vai ficar o quê? Ó, e elevado a 2 vezes y é a mesma coisa que quem? E elevado a 2y é a mesma coisa que e elevado a y elevado ao quadrado. Por quê? Porque a gente repete a base, né, e multiplica os expoentes. Aí fica e elevado a y vezes 2. Dessa forma, quem a gente coloca aqui embaixo vai ser 1 mais quem? E elevado a y, que é a mesma coisa que u elevado a 2. Pronto, beleza. Então, essa integral aqui já é mais fácil de fazer, tá bom? Do outro lado, o que é que eu tenho? X mais a constante de integração. Quanto que é a integral de 1 sobre 1 mais u elevado ao quadrado? É o arco tangente de u. Então, a gente ficou com arco tangente de u, beleza? Igual a x mais c. Volta para a variável original, né? Quem é que é u? U é e elevado a y. Então, vai ficar arco tangente de e elevado a y é igual a x mais c. Então, eu tenho que agora isolar o y para determinar quem que é o meu intervalo aberto, o maior intervalo aberto possível em que a solução pode estar definida, certo? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Ó. Se eu já substituo aqui logo, como é que eu poderia agora me livrar desse arco tangente de y? Ó, se arco tangente de e elevado a y é x mais c, isso significa que e elevado a y é igual a tangente de x mais c. Beleza? É igual a tangente de x mais c. Essa aí vem da definição do arco tangente. Lembra aqui, ó, se a gente tem que x é igual a arco tangente de θ, o que é que significa? Você lê assim, ó, o x é igual ao arco que tem tangente, certo, igual a θ. Então, os nomes das variáveis aí não foram escolhidos de uma forma muito apropriada, né? Vamos dizer que θ é o arco tangente de x, por exemplo. Então, se θ é o arco, né, é o ângulo que tem a sua tangente igual a x, ou seja, o que é que isso está dizendo? Está dizendo que a tangente de θ é x. Basicamente é isso, certo? Ó, θ é o ângulo que tem tangente igual a x, ou seja, tangente de θ é x. Basicamente é isso. Então, se eu tenho arco tangente disso aqui igual a x mais c, então esse cara aqui é igual a quem? É igual a tangente de x mais c. Simplesmente a gente usou a definição do arco tangente. Agora, quem é que é y? Quem é que é y aqui? Ó? Y vai ser igual a... Então, se o y está no expoente, então a gente aplica o ln de ambos os lados, vai dar ln da tangente de x mais c. Certo? Essa que é a nossa solução geral. Tem que determinar agora qual é o valor da nossa constante. Para determinar quem é essa constante aí, vamos substituir a condição inicial aqui, mesmo que é mais fácil. Eu tenho que substituir o x por zero, né? E o y também por zero. Então, o que é que vai dar? E elevado ao y, zero, né? E elevado a zero é 1, igual a tangente de 0 mais c. Então, é igual a tangente de c. Quem que é o ângulo que tem a tangente igual a c?
No caso, quando eu falo aqui do arco tangente, eu estou olhando sempre para os meus ângulos no intervalo entre π sobre 2, tá certo? E π sobre 2. Tá? No caso, não é o x aí que está aí. De novo, eu estou escolhendo errado os nomes, tá? Aqui seria o θ, tá? O ângulo está envolvido. Se eu estou falando de arco tangente, beleza? Se eu estou falando de arco tangente, o ângulo envolvido tem que estar sempre entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2. Então, quem que é o ângulo nesse intervalo aqui, entre menos 90 graus e mais 90 graus, que tem tangente igual a 1? Seria 45 graus, ou seja, o C teria que ser igual a π sobre 4. Beleza? O C teria que ser igual a esse valor aí. Portanto, a solução do nosso PVI aqui seria y de x igual a ln da tangente de quem? De x mais π sobre 4. Agora eu tenho que dizer qual que é o maior intervalo em que essa solução ela está definida. Tá certo? Quem que seria o domínio máximo aí da minha solução? Então, eu tenho que olhar para todas as restrições que aparecerem. Eu vou começar pela restrição mais de dentro. Quem que é a função mais de dentro que eu tenho? Seria essa tangente aí, né? Beleza. Como que é o gráfico de uma tangente de x? Vamos relembrar. Lembra que o gráfico da tangente de x ele tem várias assíntotas, né? Tem várias assíntotas verticais. Em todos os pontos em que o cosseno de x for zero. Lembra que a tangente é o seno certo sobre o cosseno, não é isso? Então, aqui, ó, em 90 graus, π sobre 2, a tangente não existe. Por quê? Porque o cosseno é zero. Da mesma forma, se eu vier aqui, aqui seria π, a tangente existe. Aqui seria 3π sobre 2. A tangente não existe mais uma vez. Certo? O mesmo acontece mais atrás, quando eu tiver em menos 3π sobre 2. E aí, como é que fica como é que fica o gráfico da tangente nesses intervalos, né? Ela faz assim, vem lá de baixo, passa por zero aqui, aí sobe, depois ela começa lá de baixo de novo, passa por zero aqui, aí vai lá para cima. Aqui é a mesma coisa. Certo? Então, vê, no nosso caso, a gente está olhando no, o que o que interessa aí para a gente seria, ó, o x0 tem que ser zero, né? Eu tenho que pegar algum intervalo que esteja relacionado com esse ponto aqui. Qual que é o ângulo que aparece quando eu substituir o x por zero? Como a gente viu, se eu substituir o x ele por zero, aqui eu vou ter, ó, tangente de C. Quem é C? π sobre 4. Então, o meu ângulo que aparece quando o x for zero é π sobre 4. Onde é que π sobre 4 aparece? Ele está aqui, ó. Certo? π sobre 4 está aqui. Então, pronto. Então, a priori, onde é que eu posso escolher aí o maior intervalo para o x? Tem que ser um intervalo em que a função ela seja o quê? Ela seja contínua, beleza? Eu não posso, por exemplo, dizer que a minha solução aqui está definida na reta inteira. Por quê? Porque eu tenho que ter uma função que seja diferenciável. Por que ela tem que ser diferenciável? Porque ela veio dessa EDO aqui, ó. Ela veio dessa EDO aqui em cima e tem uma derivada aqui, ó, da solução. Então, se ela tem que ser diferenciável, então, no mínimo, ela tem que ser o quê? Contínua, tá bom? Então, eu tenho que escolher algum intervalo que envolva esse pontinho aqui, ó, porque foi ele que apareceu quando eu substituí a minha condição inicial do x como ângulo da minha tangente. Tem que ser algum intervalo que contenha esse cara e que, nesse intervalo, a tangente seja contínua. Qual que é o máximo que eu posso fazer aqui, ó? Se eu vier daqui até aqui, tá bom? Então, a princípio, para que a tangente seja contínua, certo? Para que a tangente seja contínua, o ângulo tem que estar nesse intervalo aí que eu desenhei. Então, eu tenho que estar entre menos π sobre 2, o ângulo, quem é o ângulo? É x mais π sobre 4, beleza? Tem que ser menor que π sobre 2, tem que estar nesse intervalozinho aqui, ó, que a gente percebeu, tá bom? Então, por que tem que ser contínua? Por quê? Porque é diferenciável. Se é diferenciável, é contínua. Vamos agora continuar. O que mais que a gente tem? A gente tem esse ln aqui, ó. A gente tem ln de alguma outra coisa. Como que é o gráfico de um ln? Vamos fazer do lado de cá. O gráfico de um ln é uma função que é sempre crescente, certo? Mas que ela só existe para números positivos.
ela não existe para valores negativos e nem para o zero, certo? Então, ó, quem está dentro do ln, que é tudo isso aqui, tem que ser o quê? Tem que ser maior que zero, tá bom? Então, a tangente tem que ser positiva. Maravilha? Maravilha. Vamos voltar aqui para o nosso gráfico da tangente agora, tá? Olha só para a parte que interessa a gente, que é de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Nessa parte aí, onde é que a tangente ela é maior que zero? Ela é maior que zero aqui, ó. Ela é maior que zero aqui. Então, onde é que me interessa aí agora realmente, para que o ln também exista? Não é mais de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. É de 0 até π sobre 2. Beleza? Então, isso aí finaliza. Então, ó, para que o logaritmo ele seja contínuo, para que o logaritmo seja contínuo, aí a tangente tem que ser positiva. Tá? Para que o logaritmo seja contínuo, a tangente tem que ser positiva. Isso só acontece se o quê? Então, ó, o x mais π sobre 4, né, que é o ângulo da tangente, tem que estar onde? De 0 até π sobre 2. Espero que tenha dado para entender. Eu vou dar uma recapitulada aqui para ver se fica melhor, certo? Então, a gente tem essa solução aqui. A gente quer ver qual é o maior intervalo em que a gente consegue definir essa solução, de modo que ela seja uma função contínua. Por quê? Porque ela tem que ser diferenciável, então tem que começar já de modo que ela seja contínua, tá? Vamos começar com a tangente. Tem esse ângulo aqui da nossa tangente, né? Quando x for zero, que é o x da condição inicial, o ângulo que fica é π sobre 4. π sobre 4 está aqui, certo? Então, qual que é o maior intervalo, olhando apenas para a tangente, que ele envolve esse ponto que a gente marcou e que ela é sempre contínua nesse intervalo aberto, né? Seria de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. É justamente o que está escrito aqui, tá? Agora, vamos para o logaritmo. No caso do logaritmo, quem está dentro dele, ó, esse argumento dele aqui tem que ser positivo. Então, essa tangente de x mais π sobre 4 que está aqui, essa tangente tem que ser positiva. Aí, agora eu volto. Eu olho dentro desse nosso intervalo aqui e vejo quais desses valores que geram a tangente positiva. É nessa parte aqui que eu pintei de amarelo. Na parte que eu pintei de amarelo, o ângulo está entre quais valores? Está entre 0 e π sobre 2. Por isso que aqui, ó, o ângulo, x mais π sobre 4, ficou nesse intervalo. Ficou entre 0 e π sobre 2. Então, esse aqui é que é o maior intervalo. Vamos agora deixar o nosso x isolado, né? Então, como é que vai ficar? Passa esse termo aqui para o lado de cá e para o lado de cá subtraindo. Fica menos π sobre 4 menor que x menor que π sobre 2 menos o π sobre 4 que a gente passou, né? Sendo que π sobre 2 menos π sobre 4 também vai dar π sobre 4. Então, ficou isso aqui. Essa poderia ser uma resposta, tá certo? Ou então, se quiser também, eu poderia escrever essa mesma resposta de maneira equivalente, dizendo que o módulo de x tem que ser menor do que π sobre 4. Mesma coisa, dizer desse jeito ou desse outro jeito de cá. Beleza? Pronto, então era esse o exemplo final da última aula. Espero que agora tenha ficado tudo resolvido, tá? Beleza, pessoal? Então, é isso por hoje. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.